Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. E antes de começarmos o nosso vídeo, gostaria de homenagear, um amigo que nos deixou ontem, o Dino Márcio. E essa live é para ele, tá? Que Deus o abençoe, o conforte onde ele está e que dê muita força à família, tá? Então essa live é uma homenagem aí ao Dino Márcio. Nação, vamos lá, temos muitos assuntos a debatermos aqui, Vamos falar sobre o absurdo, que foi ontem a reunião do Conselho Deliberativo com a questão do sócio off-Rio contribuinte, Houve uma limitação do número de torcedores off-Rio e a gente vai falar sobre isso, Estou totalmente contrariado com o que aconteceu ontem na reunião, do Conselho, não só em relação a isso, tá? Sobre também a questão da rejeição, da proibição da participação nos poderes do Flamengo durante o processo eleitoral. Então foi rechaçada essa proposta, cara, um absurdo completo o que aconteceu ontem na reunião do Conselho Deliberativo. A gente vai falar sobre isso, sobre a questão do Jorge Jesus também. Ele esteve ontem no Bem Amigos e, sinceramente, eu não vi nenhuma falta de ética no programa Bem Amigos, E a gente fica muito triste de ver que um profissional como o Jorge Jesus, tudo bem que ele tem os erros dele, eu volto a falar, quem não comete erros, Então, se eu cometer um erro, eu não sirvo mais, eu não presto mais. Não é assim que a vida funciona, Então, acho que todo mundo está passivo de erro, Independente de como ele saiu, os motivos da saída dele ou não, Que a gente vai comentar aqui agora sobre a questão do que o Rodolfo Landim falou, Sobre a saída dele. Falaremos também sobre a questão do Paulo Souza, que o Everton Ribeiro diz que ainda confia no trabalho do treinador. Então, antes de começarmos o nosso vídeo, pedir a vocês para a galera se inscrever aqui no canal Deco SRN, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação, Galera, vamos lá, vamos falar aqui primeiramente sobre essa questão, da diminuição, da restrição do número de sócios off-Rio, contribuinte, e a Urubuzada, a torcida Urubuzada, mandou uma nota oficial, Eles colocam assim: com muita tristeza que recebemos o resultado dessa votação que restringe em 1.000 pessoas o número de sócios off-Rios do clube. O maior patrimônio do clube é sua torcida e toda ela, não apenas conselheiros do Leblon ou torcedores do Rio de Janeiro. Eles continuam: temos defensores do manto espalhados pelo Brasil inteiro, mas não é apenas por eles que viemos demonstrar nossa insatisfação. É por todos aqueles que amam um clube como a gente, que mesmo de longe apoiam incondicionalmente o mais querido. E esse não é o apelido que veio à tona, somos 42 milhões de torcedores. Infelizmente, o clube já tem uma estrutura política fechada e está conseguindo fechar ainda mais. Pois é, em cima disso aí, que a Urubuzada falou, o que está nítido, que eles estão exatamente fazendo o que a torcida acabou de colocar aqui, restringindo cada vez mais o colegiado, cada vez mais o colegiado, entendeu? Então, isso é preocupante, Em vez deles aumentarem essa questão, ok? Eles acabam restringindo, E isso faz com que, qual é a ideia, da manutenção do poder? Isso não é bom para nenhum lugar, A gente viu o exemplo lá do Vasco da Gama, com a questão do Eurico Miranda, e a gente vê onde que está o Vasco hoje, Então, todo clube, necessita de ter uma oposição, de ter o seu
colegiado eleitoral amplo, né? Até mesmo porque não são 2.000, 3.000 apenas que irão decidir o futuro de um clube grandioso, o maior do Brasil, né? Com 42 milhões, 45 milhões de torcedores. Eles deveriam abrir mais para ser uma coisa mais democrática, mas não. Eles fizeram o contrário, né? E aí o que acaba acontecendo, né? O que acaba acontecendo é que eles têm apoio de várias correntes políticas, né? Várias, né? E com isso, eles acabam tendo a maioria dos votos. Então 2.000 que tem lá, entendeu? 2.000 que tem lá, acabam resolvendo o futuro de um clube de 42, 45 milhões, né? É essa que é a grande questão, entendeu? Então, há a questão do que a gente já vem reclamando. O clube não é só dessa gestão que está lá, né? O clube, o Flamengo, é da nação rubro-negra. E o Flamengo só é o Flamengo devido à questão do Off-Rio, que eu canso de falar, que eu apoio demais, né? O Off-Rio, eu amo ir para o Nordeste, eu amei ir para Teresina, no carinho daquelas pessoas que falam mesmo, Deco, vocês têm a oportunidade de ver o Flamengo, me pegaram os torcedores todos os dias, nossa oportunidade é essa aqui agora. Como é que não vem o Gabigol, como é que não vem o Arrascaeta, né? E aí isso me sensibiliza, me deixa triste, né? Que o próprio clube não faz questão que os caras estejam ali. Aí liberam os caras vão para Marquês de Sapucaí. Vocês acham correto? Né? E aí é o que a Urubuzada fala. O clube ali, a instituição Flamengo, não é daquela meia dúzia, dos 100, dos 200, dos 2.000 que estão ali, que são conselheiros, né? Dentre eles eu, que não acho justo, eu sou também, não tenho ido nas reuniões, né? Devido ao trabalho aqui com o canal, né? Mas para quê? Para quê? Né? Porque eles estão fortes lá, conseguiram a maioria e vão ganhar todas. E isso é muito preocupante. Aí será que eles não têm consciência do que eles estão fazendo? Né? Ontem mesmo, né, informações que o Rodolfo Landim estava lá elogiando o DM do Flamengo. É sério isso? É sério que ele está achando que o DM vem fazendo um ótimo trabalho? Não, não dá. Não tem condição. Sinceramente, não tem condição. Então, a gente está bem chateado, bem revoltado com o que vem acontecendo com o Clube de Regatas do Flamengo, né? Torcida organizada, a Urubuzada, colocou aqui a nota oficial, corroboro com tudo que eles disseram, né? Eu sou adepto aos torcedores de fora do Rio, das embaixadas, consulados, eu apoio todos eles. Sempre que eles precisam de alguma coisa, eu estou à disposição. E eles estão instruindo, né? Uma coisa bacana, que foi construído com muito trabalho. E aí? Por quê? A troco de quê? De não ter essa democracia nas eleições do Flamengo? Tá errado. Tá errado. Enfim, o que acaba acontecendo agora? Grande parte, assim, muitos torcedores off-Rio cancelando os seus sócios torcedores, né? Aí você vai perguntar para mim, Deco, eles estão errados? O que eu vou falar para eles, cara? Os caras estão se sentindo excluídos do Flamengo. Estão se sentindo sem importância para o Flamengo, né? Tudo por culpa da diretoria. E aí eu vou falar que os caras estão errados? O que eu vou falar para eles? A gente tenta batalhar para que eles ganhem mais espaço, para que eles sejam mais reconhecidos, para que eles tenham mais respeito e fazem isso com eles. Enfim, é muito triste o que a gente vê, né? É muito triste, ok? E esperamos que o presidente Landim
apesar que eu não acredito mais, tá nítido que o que manda lá são os grupos políticos, né? Para essa galera ter sido eleita, né? Precisaram de vários grupos políticos e todos estão bem junto dessa gestão, que isso me preocupa. Muita gente que a gente não queria que voltasse, né? Que a gestão Bandeira de Mello afastou um pouco, estão voltando novamente para a política do clube. Enfim, então isso é uma coisa que vem nos assombrando, assombrando muito. Muita gente está preocupada com o rebaixamento, lembrando do Grêmio de 2021. Muita gente preocupada em voltar àqueles velhos tempos sombrios de 2012 para baixo. E aí? A preocupação? Lógico que há preocupação, porque há muita arrogância, né? Não escutam ninguém, fazem o que querem, da maneira que querem. E quem sofre é o torcedor. E agora sendo atingido o sócio-torcedor off-Rio, né? Com apenas 1.000. É sério isso? Para um clube de 42 milhões de torcedores, mais 45, e a maior parte é de fora do Rio de Janeiro. O que eles querem com isso? Diminuir a torcida do Flamengo? O que eles querem? Né? Tem que ser cobrado. Eles têm que ser cobrados por isso, tá? Uma outra derrota além dessa, que a gente falou também no COD, tá? Foi a questão do Conselho rejeitar a proposta de proibição da participação nos poderes do Flamengo durante o processo eleitoral. Ou seja, o Marcos Braz poderá continuar exercendo a função dele de vereador e também a questão dele continuar como vice-presidente. Por exemplo, no processo eleitoral, né, ele quer sair, né, não quer ser mais vereador, quer concorrer a deputado estadual. Nesse processo, ele, se isso fosse aprovado, ele não poderia estar, né, no cargo de vice-presidente de futebol até acabar o processo. Mas não, rejeitaram, ok? Então, 160 foram contra, né, rejeitaram, e 110 a favor. Mais ou menos 60%. Né, cara, o que transformaram o clube de regatas do Flamengo? Quem ganha com tudo isso? Não é o torcedor, não é o Flamengo que ganha com isso aqui. Alguém acredita que uma pessoa que está à frente do departamento de futebol e tem o cargo de vereador do município do Rio de Janeiro, que ele consegue conciliar de maneira boa as duas funções? Não consegue. O Flamengo requer 24 horas do seu tempo. Enfim, a gente só tem notícia triste, né? É o DM que tem vários problemas, enfim, o Santos que agora vai ficar um tempo fora, né? Ainda para complementar a questão do Jorge Jesus, que acompanhamos aí a entrevista do treinador, né? Não vi falta de ética nenhuma, muito pelo contrário, fizeram a pergunta a ele sobre a questão de voltar ao Flamengo. Ele diz que voltar ao Brasil daqui a 1 a 2 anos, né? Não deixou em momento nenhum sinais de que queria crocodilar o treinador Paulo Souza, tá? Mas é um treinador que encanta, né? É um treinador que, assim, cara, ele mesmo falou sobre a questão dele ler sobre o futebol. Não, ele que cria a tática dele, o jeito dele de jogar. É um cara muito prático, é o que eu gosto, né? Esses caras que, com todo respeito, tá? A gente vê o Paulo Souza, é um cara muito teórico. Poderia ser um grande palestrante, né? Mas na hora da praticidade, ele rende? Não. Né? Cara, eu me vejo como o Jorge Jesus, o cara que gosta de ver futebol o tempo inteiro e aprendo ali na prática, né? Pegar livro de A, B, C, não. A gente vai vendo na prática e vai formando na nossa cabeça. É isso, cara. Futebol é isso.
é a praticidade. Muita coisa na prática é diferente da teoria. Muita coisa, né? Então, esse tipo de situação acaba aí, né, mostrando que o Flamengo não é para qualquer um, né? O Jorge Jesus entendeu muito bem o que é Flamengo, muito bem o que é Flamengo, né? Enfim, ele falando sobre a questão da final também, que Gabigol, Everton Ribeiro e Gerson sentiram muito na final. Ele acabou mantendo o Gerson e o Gabigol. O Gabigol não poderia tirar, o Gerson já não havia ido bem na semifinal do Mundial e também na final da Libertadores. Ele deveria ter feito a mesma substituição. Ali na final, volto a falar, o Jorge Jesus acabou errando, né? Mas vamos colocar aqui para vocês alguns pontos importantes do que o Jorge Jesus falou no Bem Amigos, né? Ele falando sobre a saída dele, que se não fosse a pandemia ele nunca teria deixado o Flamengo, que a maior expectativa era a continuidade naquele primeiro ano fantástico, pensava se no segundo ano seria assim, com humildade, né? Ele trabalhando como treinador há 31 anos, o fato de vir treinar o Flamengo foi instinto, tá? Que o Flamengo foi o auge da carreira dele, foi o melhor trabalho que ele fez na vida dele, que os jogadores o amavam, né? Ele nunca sentiu isso em lugar nenhum do mundo, né? E ele queria fazer hegemonia no Flamengo, correto? Então o Jorge Jesus colocando aí muitas situações, né, para a nação rubro-negra. É uma pena que acabaram antecipando as palavras dele, né? Houve um problema, né, que gerou um descontentamento na diretoria, que acabou descartando, enfim, acabou fortalecendo o Paulo Souza, e nisso, né, o Flamengo acaba ficando sem o Jorge Jesus, né? Nenhum técnico está acima do Flamengo, nenhum técnico está acima do Flamengo. Mas nesse momento, depois de tudo isso que a gente acabou de presenciar na reunião do COD, a torcida merecia pelo menos uma alegria, que era ter o Jorge Jesus. Só que, sinceramente, vocês acham que eles contratariam o Jorge Jesus? Depois de Jorge Jesus ter dito que ele pegou a chave do ninho do urubu, né, e não deixava ninguém meter a mão, e agora todo mundo sabendo que o profissionalismo veio com o Jorge Jesus e foi embora com o Jorge Jesus. Enfim, eu acho que o egocentrismo de quem comanda o Flamengo está acima, para eles, está acima do bem do Flamengo, tá? Uma opinião pessoal minha, Deco SRN, tá bom? Isso nos deixa muito triste. Falou, gente? E uma outra informação, né? O Everton Lodge falando que acredita que com o Paulo Souza o time do Flamengo poderá, né, no caso, se reerguer, tá? Isso é de praxe, é normal, mas que a gente torce para que as coisas mudem e melhorem, beleza. Mas, sinceramente, nem um pouco confiante que o Flamengo terá, né, um departamento de futebol profissional no curto espaço de tempo com essa diretoria do Flamengo, tá? É muito triste o que a gente está vendo, o que estão fazendo com o Flamengo, principalmente depois do que aconteceu nessa reunião de ontem na Gávea, tá? Então é isso aí, nação. Muito obrigado a cada um de vocês. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação. Tamo junto sempre. Fiquem com Deus. Até mais tarde, 1h30. Saudações rubro-negras. Abraço a todos. Fui.